O cliente falou que parte da casa dele estava funcionando a instalação elétrica. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. E que o chuveiro dele estava frio. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up no YouTube. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2 e tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Com essa informação do cliente, tá? Eu tenho parte da instalação funcionando. O que eu entendo quando o cliente fala isso? Olha, em parte da minha instalação, as lâmpadas e tomadas estão funcionando. Então, eu entendo duas coisas, que uma fase está ligada, tá? Não sei qual, e que o neutro está funcionando, já que eu tenho na instalação, além das duas fases alimentadas, tá? Por se tratar de 220, 110 mais 110, eu também tenho o neutro. Então, quando eu chego numa instalação dessa, eu não me preocupo com o neutro. Eu vou me preocupar com qual das duas fases está funcionando. Se eu tenho aqui 110 mais 110, o cliente falou que parte da instalação está alimentada, tá? Então eu entendo que o circuito foi dividido. O chuveiro não está esquentando, eu entendo que não está entrando 220 na instalação. Uma das duas fases está apresentando avaria, tá? Assim como acontece com a fase de alimentação, acontece com o neutro. Se de repente o cliente fala para mim, cara, as lâmpadas da minha instalação todas estão piscando. Nós temos que tomar cuidado com essa informação, porque a lâmpada de LED ela tem um problema de construção. Quanto mais barata a lâmpada, mais problema ela vai apresentar. Então, lâmpada piscando, a princípio, se não piscava, pode ser um problema de construção da lâmpada, tá bom? A lâmpada sofreu ali um problema de variações de carga, ou estourou o capacitor, ou quebrou um LEDzinho, e aí ela começa a apresentar variações diversas, tá? Dentre as mais comuns, fica piscando quando ela tem uma avaria. Caso aquele circuito sempre funcionou normal, e as lâmpadas são lâmpadas de qualidade boa e de repente todas estão piscando, aí sim nós sabemos que é falta de neutro. Eu também chamo de ausência de fase na instalação. Uma coisa que também faz com que isso aconteça com uma certa frequência é quando você mistura circuitos. É por isso que nós temos que fazer uma instalação elétrica com circuitos independentes, tá bom? Eu vi uma instalação recente na qual a pessoa teve o capricho de separar os circuitos na fase, mas em relação ao neutro todos estavam juntos. Aquele bolo de fio que nós fazemos, tá? Fazíamos no passado, tá bom? Hoje nós temos barramento de metal que você pode separar ali e individualizar os circuitos. Nada de ficar com ele fazendo aquele pacote de fio, torcendo, que aquilo pode causar oxidação naquele bolo de fio, ou um curto-circuito, ou um certo aquecimento, tá? Influencia todos os fios que estão naquele bolo, como era feito no passado. Hoje não, hoje já temos o barramento de neutro, o barramento de terra, e isso pode ficar individual. Então, se você tem um problema de iluminação, você vai resolver ele com facilidade.
Já no sistema antigo, quando você tinha um problema na instalação, você tinha que tirar a capa, né, a fita isolante que estava fechando aquele pacote de fios, desembolar, né, desempacotar aquele monte de fio que era entrelaçado assim. Aí o cara passava aqui um monte de fita isolante, ficava aquele charuto dentro do quadro elétrico. Até hoje em dia eu vejo o pessoal fazendo, porque é mais barato, né, do que comprar barramento. Aí você tira tudo aquilo para testar um por um e verificar o que realmente está acontecendo naquele circuito. Seja de lâmpada ou seja de tomada, seja TUG ou seja TUI. Tem vários produtos à venda nos nossos canais, eu estou fazendo venda direta, basta você mandar um e-mail para o Eletricotando by Davi Silva @gmail.com. Só repetindo, Eletricotando by Davi Silva @gmail.com. De repente você quer um alicate universal ou você quer aqui um alicate amperímetro, tá? Você me manda uma mensagem nesse e-mail e o endereço através do e-mail. Eu te passo o preço do produto e o preço do frete para a sua região. Se de repente você concordar, eu envio pessoalmente para você através dos correios. Eu estou falando do alicate e do alicate amperímetro, mas tem ferro de solda, temos multímetro, balança, teste de tensão, etc. e tal, tá? Temos outros equipamentos também à disposição. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2, mas isso tem nos ajudado com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Quando alguém fala que parte da instalação tem energia e está funcionando normal e parte não está, eu atribuo isso a um rompimento em uma das fases, tá? Quando a gente fala ausência de fases, seja fase alimentada ou fase não alimentada direta, quer dizer que em algum ponto da instalação houve um rompimento. Então, eu começo, tá, normalmente do padrão elétrico para dentro da instalação. Por quê? Eu já tenho vídeo nos nossos canais no qual eu mostro que disjuntor pode dar esse tipo de problema. Disjuntor bipolar, às vezes está lá no quadro, está acionado. Aí você mede com um multímetro, tá? Na escala de tensão 750 volts. Você vai lá e mede e percebe que não tem 220. Tem 220 chegando, mas não tem 220 saindo para a instalação. Então o disjuntor é um grande causador desses problemas na instalação elétrica. Eu estou falando de disjuntor muito barato, tá bom? E também de padrões elétricos que não sofrem manutenções, né, no decorrer da vida útil dele. Tem gente que fez um padrão elétrico e deixa lá, caindo água dentro, pessoas colando etiquetas, pessoas que bateu com carro, pessoas que bateu com martelo, está furado, está oxidando, está enferrujando. Então, quando você não tem assim, uma manutenção naquele patrimônio que você pagou uma fortuna, porque um padrão elétrico muito bem feito, de acordo com a norma, ele não é barato, o que pode acontecer isso, tá? Aí aquecimento também, mau dimensionamento das cargas, tá? Às vezes você tem um disjuntor no quadro geral lá para 40 e o consumo da sua carga está chegando a 60, 70, 80. Então tem que tomar muito cuidado com isso na sua instalação elétrica. Então eu chego na instalação elétrica, que eu faço lá? Eu parto de fora para dentro, tá? Eu vou lá no quadro geral, se for fácil, se tiver com acesso, é claro, se o acesso não for fácil, já teve instalação que a pessoa tinha colocado um cadeado porque as crianças desligavam o disjuntor e colocou cadeado, inclusive, onde deveria ter um lacre que a concessionária de energia põe, não foi possível abrir. Aí eu fui lá no quadro geral dela, dentro da casa, verificar se lá chegava a 220. Mas muitas vezes já aconteceu de eu ter que romper aquele cadeado ou romper aquele lacre, tá? Para fazer uma avaliação, uma vez que as cargas não chegam lá dentro da instalação elétrica.
Um dos testes mais simples que tem no multímetro, seja ele digital ou analógico, eu chamo de teste de continuidade ou bip, tá? Teste do bip é aquele que faz o barulhinho. Tem teste que não faz o barulhinho, mas você percebe uma variação nos números aqui, quando você encosta ponta com ponta, tá? Tem outros que tem bip. Tem o de ponteiro que quando você faz o teste, coloca as duas pontas, ele flexiona para o lado em que vai determinar que há cargas ou que há uma continuidade naquele fio, naquele cabo. Então eu chego na instalação, uma instalação que já tinha ido 2 pessoas verificar. Quando o cliente falou que 2 pessoas não tinham conseguido resolver, eu fico preocupado, tá? Mas aí eu começo sempre de dentro para fora e ao medir os 2 ramais, tá? Que saía do disjuntor para o relógio, de ramaizinho pequeno, que eu também chamo de rabicho às vezes, eu fiz exatamente esse teste aqui, ó. Já está marcado lá em continuidade o multímetro, olha aqui, ó, continuidade. Eu faço esse teste, ó, é o teste do bip. Primeiro eu faço no equipamento, olha lá, para ver se não tem problema no equipamento. Uma vez que não tem problema no equipamento, eu faço nos fios, isso aqui que eu fiz, ó. Continuidade. Ó, você viu que ameaçou funcionar, mas não funcionou. Ó, continuidade direta. Olha aqui, ó, ó, indicando que esse fio, ó, estava quebrado aqui assim, igual vocês estão vendo. Aqui dá continuidade direta. Esse terminal estava posicionado aqui, tá? Vira e mexe tinha, vira e mexe não tinha funcionamento na instalação do cliente. É claro que isso aqui é demonstrativo, eu não pego o material da casa do cliente para trazer para cá e fazer esses testes, salvo quando ele permite. Eu descobri na ponta desse rabicho que vinha do relógio para o disjuntor, que ele estava rompido aqui devido a curto-circuito e a qualidade do fio que não era muito boa, tá? Com o tempo ele foi rompendo. Eu aproveitei a situação lá na instalação e refiz essas 2 pontas, tá bom? Eu corto fora, porque se uma quebrou, a possibilidade da outra quebrar pode ser grande no futuro. Então eu refaço as 2 pontas, refiz as 2 pontas, religuei. Porque se você chega na instalação e vê aqui assim bonitinho, tá? Você nem mexe aqui. Mas eu tenho por hábito sempre verificar primeiro se está chegando da concessionária no padrão. E aí começar a andar de dentro do padrão para dentro da instalação elétrica. E a possibilidade de você encontrar isso é muito fácil. É claro que o teste de continuidade eu usei para verificar se há continuidade entre os fios, tá? Lá na instalação, antes de fazer esse teste, eu medi a tensão aqui em 750 volts. Eu percebi que em um não tinha. Fiz teste no disjuntor na entrada e na saída. Então, se tem na entrada e tem na saída, o problema, possivelmente, no meu ponto de vista, naquele instante, seria um desses 2 rabichos. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui, ó. Essa ponta estava quebrada, tá? Isso aí é fruto de curto-circuito, alta temperatura e materiais elétricos ruins. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Esse era o principal objetivo do vídeo, um teste mais simples, no meu ponto de vista, que se pode fazer com o multímetro, se chama continuidade. E em apenas 25 minutos, tá? Eu consegui identificar, passando pelo disjuntor, na entrada do disjuntor,
ou na saída do disjuntor para a instalação elétrica, tá? Que tinha um rompimento aqui, uma quebra nesse cabo, tá bom? Então foi, como o cabo era aparentemente novo, porém tinha quebrado, eu fiz a troca, decapei e refiz essas emendas e está em funcionamento. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.